Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Que presença é essa? Essa é a presença de um Deus Todo-Poderoso. Eu quero aproveitar que você está de pé. Abra a tua Bíblia comigo, se puder até colocar aqui no telão. Hebreus capítulo 12 e o verso de número 2. Hebreus 12 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Curva a tua cabeça por um instante, feche os seus olhos. Eterno, nós te glorificamos por estar na tua casa. Nós te exaltamos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito neste lugar. Senhor, pelas pessoas que tiveram oportunidade e foram aqui, canal de bênção, Senhor, para esta casa de oração, para aqueles que estão conectados conosco, ó Pai. Mas eu te peço que o Senhor continue falando conosco, ó Pai, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, aquilo que o Senhor reservou, Senhor, aos nossos corações. Senhor, que nada e nem ninguém venha nos atrapalhar, Senhor, a ouvir a tua voz, a ouvir aquilo que o Senhor Deus tem para nossas vidas. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Toma o teu assento, glorificando e exaltando ao Senhor Jesus. O texto que nós estamos aqui analisando, ouvindo, escutando e eu falando ele, fala aonde o apóstolo, ele dá um alerta. E todas as vezes que existe um alerta, que existe algo para que a pessoa faça, é porque geralmente essa pessoa esquece de fazer. Quando a Bíblia diz que nós temos o dever de orar, é porque geralmente nós esquecemos que nós temos que orar. Quando a Bíblia diz, em Mateus 26, 41, que nós temos que vigiar, é porque geralmente nós não vigiamos. Quando a Bíblia fala aqui nesse texto, que nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é, eu acho que você ainda não entendeu. Quando a Bíblia diz que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, e quando aqui está escrito que nós precisamos olhar, quem é este? Jesus. Não há outro em que nós devamos ou necessitamos olhar, mas nós precisamos olhar para Jesus. Eu não sei quantos aqui têm mais de 40 anos que estão na casa do Senhor. Mais de 40. Quem aqui tem mais de 30 anos? Mais de 20 anos? 10 anos ou mais? 5 anos ou mais? 3 anos? 2, 1. Pelo que vocês me disseram, é uma igreja madura, que já está há um pouco mais de tempo nessa fé. Mas a verdade é que as pessoas, ao passar o tempo, ao passar os anos, elas têm a tendência a ir esquecendo aquilo que elas aprenderam. E elas vão se esquecendo no meio do caminho. E elas têm um objetivo, elas têm um foco. E todo cristão, o foco dele é Jesus. Mas o tempo vai passando e as pessoas vão esquecendo do objetivo maior. E elas vão esquecendo aquilo que aprenderam, aquilo que foram ensinadas, aquilo que elas deveriam fazer. E no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, elas acabam esquecendo de fazer. Olhe para mim e entenda algo que eu vou te dizer. Quem aqui já começou um ano novo? Aquele ano que você ficou empolgado e disse: esse ano eu começo aquela dieta. Esse ano ninguém me segura, eu vou para a academia todos os dias. Esse ano todos os dias eu vou fazer uma caminhada. Só que o tempo passou e o que aconteceu? Você esqueceu a promessa que você tinha feito. Ou alguém que disse: olha, esse ano eu vou começar a estudar mais. Esse ano eu vou começar a ler mais. E aí você começou a ler e se empolgou e falou: agora vai dar tudo certo. Só que o tempo foi passando e você foi perdendo o foco. Ou alguém disse: agora eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou empreender e eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer isso. Mas aí você começou a ver os obstáculos e você foi parando no meio do caminho e foi abandonando os seus sonhos, foi abandonando aquilo que você precisava fazer.
Ou alguém olhou e disse: esse ano vai ser o ano da restauração do meu casamento. Esse ano eu vou abrir a porta do carro. Esse ano eu vou tratar minha mulher como ela merece, como uma princesa, como uma rainha. Mas o tempo foi passando. Ou talvez o contrário, a mulher disse: esse ano eu vou tratar o meu marido como um rei. Eu vou levar café na cama para ele, eu vou tratar ele bem, eu vou fazer isso, eu não vou reclamar de nada que ele faça. Mas aí o tempo foi passando e você esqueceu daquilo que você mesmo disse que iria fazer. E por que é que isso acaba acontecendo? Eu volto a dizer, porque o ser humano, ele tem a tendência a esquecer do seu objetivo principal. Eu fiz aqui, evangelista Elvis e eu, um programa, um podcast, há um tempo atrás, falando sobre planejamento. E como nós devemos fazer o nosso planejamento, como nós devemos manter o nosso foco. Só que a grande verdade é que as pessoas, ao longo do tempo, elas vão esquecendo dos seus sonhos, elas vão esquecendo dos seus objetivos, elas vão se esquecendo. Eu não sei se você se lembra quando é que foi que você aceitou a Jesus. E como é que era quando você o aceitou? Como é que estava o fogo dentro do seu coração? E aí você tinha um objetivo. E eu vou cantar esse objetivo. Me ajuda aí, Igor. Não sei se você vai conseguir acompanhar o tom, mas coloca aí um si e siga-me, que vai dar tudo certo. Caminhando eu vou para Canaã. Pode bater palma. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Agora, olha para alguém que está do seu lado. Se você não vai, não me impeça a mim. Se você não vai, não me impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou. Aê, agora você foi lá atrás, né? Mas é essa a intenção, continua, Igor. A verdade é que as pessoas, com o tempo, elas vão esquecendo aquilo que elas falaram que ia fazer. E aí o Senhor, Ele é o maior investidor de negócios. Se você procura um investidor, saiba que o Senhor Deus é o maior investidor que existe. Ele investiu na sua vida te confiando talentos. Talvez você tenha muito mais talento do que eu aqui para cantar, e qualquer um tem. Mas você não tem a coragem para fazer, porque você enterrou esse talento. E você fica preocupado com o que as pessoas vão pensar de você e esquece de quem te chamou e quem investiu na sua vida. Talvez você tenha o dom para falar, para pregar, mas você tem medo e vergonha do que vão dizer. Ou talvez você errou lá atrás e agora o diabo fica te acusando e você não quer fazer com medo da acusação, do que as pessoas vão pensar. Mas o Senhor investiu em você. Ou o Senhor investiu em você te dando sabedoria para você empreender. E você diz que lá atrás, quando você não tinha nada, que quando você estivesse bem, você ia fazer tudo para ajudar a obra. Você ia ofertar, você ia até sustentar um missionário. Mas aí você se esqueceu no meio do caminho, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E aí as pessoas, elas vão esquecendo daquilo que elas precisam fazer e de como elas devem buscar essa presença que é poderosa, essa presença que é maravilhosa, mas as pessoas vão esquecendo. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhá-la com vocês. E o tema dessa mensagem é esse: cuidado com as distrações. Aproveita que nós estamos no culto aqui agora, estamos no momento da palavra. Então me ajuda aí, olha para alguém do seu lado e diga para ela assim, ó: não me distraia. Pode falar, não me distraia, porque eu quero ouvir a palavra de Deus. A verdade é que as pessoas, elas vão se distraindo muito fácil. Qualquer coisa vai tirando a atenção das pessoas. Aí, nós estamos no século 21 agora, existe uma patologia clínica chamada TDAH. E aí as pessoas falam, eu tenho TDAH. É por isso que eu me distraio e faço. E aí todo mundo agora quer ter TDAH.
E aí quer inventar desculpa para preguiça e quer falar que tem TDAH. Não foi nem no psicólogo para ver, não foi nem fazer o teste, mas por achar que esqueceu alguma coisa ou que não fez o que tinha que fazer, não teve a vergonha, e aí agora começa com desculpa e todo mundo quer ter. É porque eu me distrai muito fácil. E é por isso que as coisas estão desse jeito para mim. Mas eu volto a dizer, o tema que Deus colocou no meu coração é esse: cuidado com as distrações. O Senhor Deus tem algo poderoso para a tua vida. Ele quer realizar os teus sonhos, Ele quer fazer coisas grandes na tua vida. Mas enquanto você ficar se distraindo com as coisas dessa terra, você nunca vai ter aquilo que Ele disse que você vai ter. E aí alguém diz, quem tem promessa não morre. Se você ficar se distraindo, você vai morrer e as promessas não vão se cumprir na sua vida, porque simplesmente você não se posicionou mediante aquilo que Ele tem para a tua vida, aquilo que Ele tem para você. E eu quero contar algumas histórias aqui. Eu quero agora que você viaje comigo na Bíblia Sagrada. E aí a gente vai viajar lá para 2 Samuel, no capítulo 11. O Senhor faz uma promessa a um menino e diz para aquele menino que ele ia ser rei. E Ele unge agora aquele menino como rei. E agora aquele menino começa a guerrear e ele derrota o gigante. E ele foge de Saul e ele separa valentes e ele vai fazendo guerras e ele vai ganhando as guerras. E agora ele vai se tornando alguém poderoso, até que chega o momento dele se tornar rei de Israel. E ele é rei agora de todo Israel. E aí a Bíblia vai dizer em 2 Samuel, no capítulo 11, e o texto começa assim: no tempo que os reis iam para a guerra, Davi estava no palácio. No tempo que era para estar em batalha, Davi estava descansando no palácio. Era para ele ir, mas ele não foi e ficou. E aí daqui a pouco ele está fazendo o quê? Andando à toa. Porque quem não tem propósito, ou esquece do propósito, ele anda à toa. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe nem o que ele veio fazer na igreja. Por que você veio na igreja? Eu vim porque a minha família vem. Eu vim porque eu já acostumei a vir. Eu vim porque eu tinha que conversar com fulano de tal. Eu vim porque eu tinha que vender um negócio. Eu vim por causa disso. Mas esqueceu do objetivo. Esqueceu do foco. E aí, Davi agora está andando no palácio. Ele esqueceu do propósito. Qual que era o propósito dele? Guerrear, porque ele era um rei e um valente. Mas ele esqueceu do propósito. Ele tirou o olho do prêmio. E aí quem tira o olho do prêmio, quem tira o olho daquilo que foi chamado para fazer, ele vai olhar para as distrações. Qual era a distração que estava ali? Uma mulher que estava tomando banho. E aquela mulher não era dele. E ele olha e ele deseja aquela mulher. E era mulher de outro homem. Mas como ele era rei, ele achou que ele tinha autoridade para fazer o que ele quisesse. E ele toma aquela mulher para si. E você conhece a história. E depois, além de ter tomado a mulher de um homem, agora manda matar aquele homem. Comete um assassinato e um adultério. Simplesmente porque ele se distraiu. E aí a pergunta é: com o que é que você está se distraindo? As redes sociais hoje são um dos maiores focos de distração. E as redes sociais, a internet em si, só existe ela e mais outro produto que chama o seu consumidor de usuário. E você já sabe qual que é o outro que eu estou dizendo, que é ilícito até eu falar. Só para você ver o poder que existe nisso. Quem usa coisas ilícitas é o usuário. E o pastor Jonas trabalha com usuários, recuperando esses usuários. Só que quem usa a internet também é usuário. E aí você recebe uma carga de dopamina e fica ali horas sem fazer nada, sem produzir nada. Distração. É lógico que existem pessoas que produzem conteúdos. E se você é alguém que produz conteúdos para o reino e está impactando pessoas, continua. Só que coloca limites, porque o seu foco é maior.
Mas se você não produz conteúdos, para de perder tempo com distrações. Agora nós temos canais de streams e que, se deixar, nós viramos a noite assistindo séries. Noites e noites. Pastor, o senhor não assiste? Assisto. Mas eu estou falando sobre distração, sobre perder o foco. Quando está demais e as pessoas acabam se distraindo e elas ficam ali. E quantos casamentos estão sendo destruídos por causa disso? Quantas famílias estão indo à destruição por conta da distração? Quantos jovens estão indo para a pornografia, levando o seu celular para o banheiro escondido? Quantos estão conectados às redes sociais, ou ao celular, ou ao computador? Estão destruindo as suas vidas e não estão percebendo, estão se distraindo. Outros chegam na igreja e não estão nem trabalhando na mídia, nem em nada, mas estão se distraindo. Esqueceram que aqui é um lugar santo, e que quando nós pisamos aqui, nós temos que tomar cuidado, porque o lugar é santo. Se Deus levou alguém que estava cantando, imagina você que não está fazendo nada. Pastor, o senhor está bravo? Eu nunca estive tão calmo na minha vida e tão sereno. Mas eu falo aqui com a autoridade dos céus, porque você tem que tomar cuidado com as distrações. Tem muita gente que pensa que está fazendo certo, mas está se distraindo e indo para o inferno sem perceber. Pastor Edson disse uma frase aqui hoje na escola que me chamou a atenção. Ele disse que as pessoas, ele usa essa alegoria, que as pessoas estão com um pirulito na boca, adoçando a boca, pensando que a vida está boa, e estão indo para o inferno. Para onde é que você está indo? Você está indo para o céu? Então cuidado com as distrações. Cuidado, porque você está se distraindo à toa. E Davi, ele pagou um preço, simplesmente porque ele se distraiu com aquilo que não era para ele. Não é para você. De vós, diz o Senhor, eu espero coisa melhor. Aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Eu vou dizer de novo: aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Agora, aquele que é sujo, suje-se ainda mais. E as pessoas estão se sujando, estão brincando na lama, e ela gostou da lama. As pessoas estão gostando dessa distração, porque, como eu disse, elas recebem uma carga de dopamina, até serotonina, e elas ficam no êxtase, na alegria, e a tela começa a brilhar os olhos, e as coisas. Mas eu não estou dizendo só sobre isso, eu estou dizendo sobre a vida, que você precisa tomar cuidado com as distrações, porque elas estão te levando para o abismo, e você não está percebendo. Por isso que eu preciso olhar para o autor e consumador da minha fé. Quem é o autor e consumador da sua fé? Só que tem mais. Lucas capítulo 18, do verso 18 ao 30. Jesus encontra um homem, um jovem ainda. E ele começa a conversar com aquele jovem. E o jovem diz: Senhor, como é que eu faço para herdar o reino dos céus? Você conhece os mandamentos? Sim, conheço. Desde pequeno eu cumpro todos os mandamentos. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Eu amo ao próximo. Eu faço tudo. Eu faço tudo. Eu cumpro todos os mandamentos. Aí o Senhor sabia que ele era alguém que tinha posses, que tinha dinheiro. Olha para ele e fala: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e depois me segue, e você vai ter um tesouro no céu. A Bíblia não fala o que aquele homem fez, mas diz como ele se sentiu. A Bíblia diz que ele ficou triste e o seu semblante caiu, porque ele tinha muitas posses. Pastor, tem problema ficar rico? Não. Eu quero, e eu vou me tornar um milionário. Pode até assustar alguém aí, mas eu não tenho medo de falar o que eu quero. E eu vou me tornar, e estou trabalhando para isso. O problema não está no dinheiro, porque eu preciso entender o que o dinheiro é para mim. Para mim, o dinheiro é escravo, e ele precisa estar debaixo dos meus pés e precisa trabalhar para mim, não o contrário.
Agora, quando as pessoas não entendem essa dicotomia, elas acabam amando mais o dinheiro do que as coisas. E não é o fato de você ter muito, porque tem muita gente que tem pouco, é um pobre, pé rapado, mas pensa que tem um rei na barriga e se acha melhor do que os outros e quer passar por cima das outras pessoas. E muitos acabam ganhando dinheiro de forma ilícita e acham que estão apavorando. O problema não está no dinheiro. O dinheiro nunca foi o mal. O dinheiro nunca foi para o mal. Não, dinheiro é bom. O problema é como você vai usar esse dinheiro. É como você enxerga isso. E quando você ama mais as coisas do que as pessoas, aí está o mal. Quando você não tem coragem de ofertar na casa do Senhor, quando você olha o seu lerite talvez de 10 mil, e você pensa, eu vou tirar e vou dar 1.000, vou nada. Pobre, miserável, você não sabe que isso não vale nada, que isso não é nada. O Senhor tem muito mais para te dar, mas Ele nunca vai te dar enquanto você ficar nessa cobiça miserável e não querer transbordar na vida das pessoas. Esse jovem, ele ficou preocupado com as distrações, e o apóstolo Paulo vai dizer: se eu esperar alguma coisa de Deus apenas nessa terra, eu serei o mais miserável dentre os homens. Eu não posso simplesmente esperar coisas nessa terra. É muito bom ter dinheiro, é muito bom ter as contas pagas, é muito bom você querer e poder fazer o que você quiser, é muito bom você ir em algum lugar e não olhar o lado direito do cardápio, é muito bom. Mas cuidado com as distrações, cuidado como você está ganhando isso, e principalmente como é que você está dentro do seu coração e ofertando na obra do Senhor, porque quem não consegue ser fiel no pouco, ele nunca vai ser fiel no muito. O jovem rico, ele ficou preocupado com as distrações. O carro que você tem é apenas uma distração, e tem muita gente que ama mais o carro do que a mulher. Se o filho arranha o carro, é motivo para bater, espancar na criança. Eu não estou dizendo que você não tenha que ensinar, você tem, mas eu estou dizendo sobre valores. E tem muitas pessoas que estão com os valores errados, estão olhando para o lugar errado, porque simplesmente está preocupado com as distrações dessa terra, não está fazendo o que tem que fazer. Mateus capítulo 6 e verso 33. Mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentados. Ame pessoas. Vou dizer de novo, ame pessoas. Mas é difícil mesmo. As pessoas são ruins, as pessoas são diferentes de você, mas você precisa entender sobre amar pessoas. O dinheiro muitas das vezes é só uma distração que você está tendo, e as pessoas estão correndo desenfreadamente atrás dele, e estão esquecendo da sua saúde, estão esquecendo da sua vida espiritual, estão esquecendo da sua família. Nenhum sucesso, nenhum, é mais importante para que uma família seja destruída por conta desse sucesso. O maior sucesso de um homem não está nas suas posses, mas está na sua vida, naquilo que ele construiu e está deixando de legado. O jovem rico, ele deixou heranças, mas ele não deixou legado. E muitas pessoas estão se distraindo com as coisas dessa terra, e estão esquecendo do foco principal, que é falar com Deus, que é ter uma vida de intimidade com o Senhor, que é ter o seu devocional, que é buscar a presença do Senhor em tempo e em fora de tempo, que é ser apaixonado pelo reino, que é transmitir a glória de Deus por onde você passar, que é ser cheio da presença do Espírito Santo. Antes de você querer ter muito dinheiro, queira primeiro ser cheio da presença do Espírito Santo.
Seja cheio da presença do Espírito Santo, porque quando o dinheiro faltar, quando o esposo faltar, quando os filhos faltarem, quando o amigo faltar, Jesus vai estar do seu lado, porque Ele não te deixa jamais. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 9. Pedro, um judeu, que aprendeu o judaísmo, e ele agora está com fome, e ele começa a orar, e daqui a pouco aparece uma revelação para ele, e ele vê uns quadrúpedes, porcos, animais que ele não podia comer, por conta da sua religião, e agora ele fala: que negócio é esse, Senhor? E o Senhor fala: pode comer, pode matar e comer. Jamais eu vou fazer isso. Isso aí é impuro. Eu não vou comer isso. Aí o Senhor olha para ele e fala da seguinte forma: não chame de impuro aquilo que eu santifiquei. Pode matar e comer. E ele reluta pela segunda vez. E depois, pela terceira vez. Pastor, o que significa isso? Cuidado com as distrações. As pessoas estão se distraindo por muito pouca coisa. E uma das distrações que mais está acontecendo no século 21 é a religiosidade. A religiosidade é eu achar ou eu pensar que eu sou melhor do que alguém. A religiosidade, apesar do nome religião significar religares, a religião nunca religou ninguém a Deus. A religião afasta as pessoas de Deus. A religião afasta pessoas de pessoas. Pastor, mas a gente não é religioso? Eu não sei você, mas eu não. Eu dedico a minha espiritualidade, a minha busca com o Senhor Deus, e ela está baseada na palavra do Senhor nosso Deus. Aqui está a única regra de fé para o ser humano. E aqui está escrito: não julgueis, porque com a mesma medida com que julgardes, vós também serão julgados. A religião quer me colocar em um pedestal e achar que eu sou um super-homem, ou você é uma super-mulher, que você pode tudo. Não! E a religião me faz, muitas das vezes, colocar uma toga, e ao invés de alguém que está ao lado das pessoas, eu me torno juiz. E eu quero apontar o erro das pessoas. Quem é você para apontar o erro de alguém? Hipócrita, tira a primeira trava do teu olho antes de você querer tirar o cisco do olho do teu irmão. Isso é uma distração, e a religiosidade está distraindo as pessoas do foco principal. Qual que é o foco principal? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. E nós já aprendemos aqui quantas e quantas vezes está na hora de destruir os tribunais, está na hora de destruir os tribunais, está na hora de levantar pontes. E as pessoas esquecem que nós precisamos levantar pontes para levar as pessoas até o reino dos céus. Mas não, eu quero dizer quem vai para o céu e quem não vai. Eu quero selecionar as pessoas. Você não vai, você também não vai, porque eu não gosto de você. Você pecou, você também não vai. Eu quero selecionar quem é que vai para o céu e quem não vai para o céu. E eu acabo me tornando juiz. E o religioso, ele se importa mais com a religião do que com um Deus, dono de todas as coisas. E ela se conecta com as pessoas com a sua religião. Estão vomitando religiosidade, hipocrisia. Você precisa viver uma vida santa. Você precisa viver sim uma vida cheia da presença de Deus.
mas tome cuidado com a religião, porque existem pessoas que amam mais as placas da igreja do que a própria igreja do Senhor, e elas estão afastando as pessoas dentro da igreja, estão selecionando quem vai entrar e quem não vai entrar. Aqui não é um clube social, aqui não é um lugar onde nós vamos nos encontrar para fazer grupinhos de pessoas, não. Aqui é o lugar dos adoradores do Senhor. Aqui é o lugar aonde o incrédulo vai entrar aqui nessa casa, aonde o homossexual vai entrar aqui nessa casa, aonde o drogado, o viciado vai entrar nessa casa, e ele vai olhar para você, e ele não vai ver você como um religioso, mas ele vai ver você como um adorador, e ele vai falar: eu quero essa presença para mim, eu quero esse Deus de amor, eu quero este Deus de compaixão. Mas as pessoas estão se distraindo muito fácil. Você lembra? Você que não nasceu na igreja, você lembra como é que você entrou? Como é que você estava? Cheio de carrapicho, cheio de pecado, alguém que ninguém dava nada, e aí Jesus te chamou, Ele te escolheu, Ele te separou, Ele te lavou no sangue dEle, Ele te deu a presença do Espírito Santo, Ele te deu dons, Ele te deu talentos. Mas você lembra como foi que você entrou? Você lembra como é que você era? Você lembra quantas pessoas te ajudaram? Quantas pessoas oraram por você? Você lembra que quando você entrava, oh, aleluia! Você lembra quantas vezes você chegava na igreja e você não conseguia firmar os seus pés? Você voltava a fazer coisa errada quando você saía da igreja. Você lembra disso? Mas alguém não desistiu de você. Talvez a sua mãe não desistiu de você. Talvez uma irmã do círculo de oração não desistiu de você. Talvez alguém não desistiu de você. Agora você está bem. Agora você virou alguém de autoridade. E aí você quer colocar-se entre você e a porta dos céus. Você não vai entrar, porque você está em pecado. Quem é você? Você também não vai entrar. Deixa eu ver sua carteirinha. Você não vai entrar. E a religião está afastando pessoas da casa do Senhor. E nós precisamos tirar a religiosidade da nossa vida e buscar a nossa espiritualidade e falar com Deus de forma simples, de forma singela, e todos os dias ter essa comunhão com o Senhor Deus. A verdadeira religião, segundo Tiago, se alguém supõe ser religioso, a verdadeira religiosidade ou a verdadeira religião é cuidar dos órfãos. Você está fazendo isso? É cuidar das viúvas. Você está fazendo isso? É cuidar dos necessitados. Você está fazendo isso? Ou você só está buscando dogmas, conceitos de homens, doutrinas de homens, não a doutrina do Senhor, costumes de homens? Tome muito cuidado, porque talvez você está afastando alguém que o Senhor está chamando para a presença dEle. E não se assuste, tá? Não se assuste se alguém chegar aqui na igreja, alguém perdido, pecador, miserável, como eu e você éramos, e o Senhor batizar ele no Espírito Santo assim que ele levantar a mão aqui. Não se assustem se de repente alguém que chega lá na rua, todo bêbado, e ele entra, senta aqui, e ele passa 1 mês, 2 meses, daqui a pouco o Senhor lava ele, dá um banho da graça nele, e ele começa a fazer a obra do Senhor. Não se assuste com isso. Ah, não, mas tem que ter tempo para isso. Ele tem que ter tempo para outra coisa, talvez para ser líder, mas para fazer a obra do Senhor, não. Quem é você para colocar tempo na vida de alguém? E a gente quer colocar tempo, a gente quer determinar tempo. Se as pessoas lá atrás determinassem tempo para mim, eu não estava aqui depois de 24 anos, porque eu aceitei Jesus em janeiro do ano de 2000. Em fevereiro, nesse mês que nós estamos, o Senhor me batizou no Espírito Santo.
Aí alguém fala, não, tem que ser batizado nas águas para ser batizado no Espírito Santo. Quem é você, religioso, para dizer o que Deus tem ou não fazer? Porque comigo ele fez isso, ele me batizou antes, e aí? E aí depois, no dia 26 de março, eu desci as águas batismais. E no mesmo ano, eu estava pregando a palavra. Fazem 24 anos que eu trago essa mensagem na minha alma e no meu coração. Fazem 24 anos que eu prego essa palavra poderosa. Mas alguém lá atrás não olhou com olhar de religião para mim. Alguém lá atrás não olhou para mim e disse, olha, você não pode fazer, porque você ainda é um menino. E quando eu fui pastorear minha primeira igreja, eu fui até algum dos vereadores, porque no bairro onde nós pastoreávamos a igreja, estava começando e não tinha ônibus. E eu fui lá pedir um ônibus para aquele lugar. Não tinha nada a ver com política, mas era o pastor ali. Era o primeiro pastor daquele lugar, lá no Vila das Flores, na Zona Sul. A primeira igreja que teve ali. Foi eu que abri, minha esposa e eu. E aí, eu fui lá. Sabe que aquele homem olhou para mim? Ele apontou o dedo na minha cara e disse, mas você é pastor? Você ainda é um menino? Mas mesmo assim ele olhou para mim e falou, você tem coragem para fazer o que você está fazendo. E aí eu pensei, eu sei quem me chamou para essa obra. Eu sei quem me chamou para essa obra. E se as pessoas, ou eu mesmo, tivesse ficado preso na religiosidade, eu não teria feito tudo que eu venho fazendo. Mas o que eu faço, eu não faço de mim mesmo, mas eu faço porque Ele me capacitou e me chamou para fazer aquilo que eu faço. Agora vamos adiante, porque eu quero já encerrar. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. Paulo agora, ele começa a orar ao Senhor. E ele vai dizendo assim, Senhor, se possível, arranca de mim esse espinho na carne. Ninguém sabe o que era esse espinho na carne. Mas ele mesmo diz que o mensageiro de Satanás, espiritualmente falando, vinha sobre ele para esbofeteá-lo. E ele ficava mal com aquele espinho na carne. Eu não sei o que era, mas eu quero aqui conjecturar que era uma dificuldade para ele, que era um problema para ele, que era algo que ele estava passando, um problema circunstancial. E aí ele está pedindo, Senhor, tira esse espinho. Tira, Senhor, tira esse espinho. Tira isso que eu não estou aguentando mais. Deixa eu te contar a verdade. Cuidado com a oração que você faz. Porque oração não é para Deus ficar resolvendo o problema de todo mundo, não. Eu sei que existe a intercessão, mas eu não estou falando sobre intercessão. Eu estou falando sobre oração. São orações distintas. E aqueles que são espirituais sabem do que eu estou dizendo. A oração é para você se relacionar com Deus. É para você ter relacionamento, intimidade com Deus. E aí as pessoas, estou dizendo do indivíduo, não no intercessor. Ele começa a só orar para Deus resolver o problema dele. E ele vai orando, e ele esquece do relacionamento que ele tem que ter com Deus. E automaticamente ele se esquece de ter intimidade com Deus. E ele fica preocupado com o problema que ele tem. Eu quero que você pense agora nesse momento. Qual ou quais são os problemas que você está passando? Pensa aí agora. Pensa aí no problema que você está passando. Pensa aí, vai pensando. Eu vou te dar alguns segundos para você pensar. Começa a pensar nos problemas que você está passando. Agora a pergunta que eu te faço. Eu não vou falar sobre Deus, porque você já sabe da resposta. Agora de você. O problema que você está passando é maior que você? Não. E por que você mesmo não resolve? Por que você não faz o que tem que fazer? Ah, mas é que é impossível. Então impossível deixa para Deus. Deixa para Ele porque Ele é especialista em fazer. Aí você deixa Ele resolver. Agora qual que é o problema das pessoas? Elas ficam atoladas em problemas, e muitos desses problemas foi ela mesma que procurou, e elas esquecem de se relacionar com Deus,
e perdem o foco, perdem aquilo que elas precisam fazer, perdem a intimidade com Deus, simplesmente por conta dos problemas. E as pessoas ficam enfurnadas nos seus problemas, nos seus dilemas, e esquecem de se relacionar com Deus, e muitas esquecem até de fazer a obra de Deus, porque elas ficam mais preocupadas com o problema que ela tem do que o que ela precisa fazer para Deus. É só chorar. Pastor, que negócio é esse? Aí eu me lembrei de um outro hino. Quem chora para Deus tem resposta, porque Deus não suporta. Céu se... Aí as pessoas ficam enfurnadas nos seus problemas e ficam querendo que Deus resolva o problema dela. Como Paulo também estava. Mas Paulo tinha um objetivo, ele tinha um foco, que era fazer a vontade de Deus. E o problema que ele tinha estava distraindo ele do foco. E ele com o problema lá dizendo: Senhor, tira de mim esse espinho. E aí o Senhor não fala nada. Aí de novo ele vai clamar: Senhor, tira esse espinho de mim, porque eu não estou aguentando mais. E aí pela terceira vez: Senhor, o Senhor não está vendo que eu não estou aguentando mais, tira esse espinho da minha carne. O que é que Deus vai dizer para ele? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Será que você ainda não entendeu que Deus está te aperfeiçoando? Será que você ainda não entendeu que Deus está te fortalecendo nesse problema? Esse problema não é para te matar, mas é para te fortalecer. Esse problema é para te colocar de pé, para você marchar, para você fazer o que você precisa fazer. Mas enquanto você ficar distraindo com o problema, você nunca vai fazer o que você tem que fazer. E aí ontem na palestra eu vou aproveitar. Cuidado, porque o problema, ele é do outro, até que o problema se torne seu. E tem muita gente que está com a vida pesada, esqueceu do propósito de Deus, esqueceu da missão que Deus colocou, porque você está mais preocupado com o problema dos outros do que com o seu problema. E quem quer resolver o problema de todo mundo é porque não tem coragem de resolver os seus próprios problemas. Eu vou dizer de novo: quem fica querendo resolver o problema de todo mundo é porque não tem coragem de resolver o próprio problema. E Deus está dizendo: cuidado com os problemas, porque Ele está te distraindo. Ele está fazendo você perder o foco. Ele está fazendo você perder a visão. Para onde é que você tem que olhar? Para Jesus, para o autor e consumador da sua fé. Para quem que você tem que olhar? Para Jesus, para o autor e consumador da sua fé. Para quem que você tem que olhar? Para Jesus, para o autor e consumador da sua fé. É para Ele que você tem que olhar. E você está olhando mais para o problema que você tem. E muitas pessoas estão colocando o problema como maiores do que Deus. Quem é o Deus que você serve? Ele é poderoso. Ele pode fazer tudo que Ele quiser. Então por que você está preocupado? Por que você está preocupado com amanhã? Por que você está se distraindo com amanhã? Por que você está se distraindo com o que vai acontecer? Nem aconteceu o problema ainda, mas você já está preocupado com o problema que pode surgir. Talvez esse problema que você está pensando, ele já foi até resolvido, e você nem sabe, porque você está só com medo. E está com medo de enfrentar, está com medo de ir no médico e ver o exame. Talvez Deus já te curou, e você ainda está com medo. Essa porta que você está esperando, Deus já abriu para você, mas você ainda está com medo porque você está aqui no hoje. Então saia do hoje e olha para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da sua fé, e Ele já está no seu futuro, e Ele tem um futuro glorioso para você. Mas enquanto você fica preocupado com as distrações dessa terra,
você nunca vai viver o sobrenatural de Deus. Enquanto você ficar preocupado, você nunca vai viver o sobrenatural de Deus. Quer um conselho? Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele não vai cuidar, Ele já está cuidando de você. Você que não percebeu ainda o cuidado de Deus. Você está tão preocupado com os problemas dessa vida, que você esquece que hoje foi o dia que o Senhor preparou para a tua vida. E você deve se alegrar na presença dEle. Você deve se regozijar na presença dEle. Cuidado com as distrações, porque Deus te chamou para algo sobrenatural. Enquanto você ficar preocupado com as distrações, você nunca vai viver o sobrenatural.